Olá, pessoal. Eu sou a Patrícia Brasil Masma, pesquisadora colaboradora do LabURB Unicamp, e vim apresentar para vocês as conclusões de um estudo que fiz em parceria com a minha parceira intelectual e de vida, a professora Débora Masma, da Universidade Federal de Alagoas. Nós nos propusemos a trazer para vocês um texto que intitulamos O Afeto como um Acontecimento Discursivo no Direito Brasileiro, em que nós resgatamos o percurso de sentidos que o ordenamento jurídico confere à família no Brasil. Nós, então, unimos aí o direito à análise de discurso para analisar o ordenamento sob o ponto de vista externo ao direito, o que é algo que não é corriqueiro nos estudos jurídicos no Brasil, como estudos que são normalmente muito fechados em si mesmos dentro de uma dogmática, uma hermenêutica absolutamente autocentrada. Nós fizemos esse deslocamento para analisar, então, os sentidos de família, tá, no direito brasileiro, tendo aí como um elemento central a questão do afeto. Bom, e o que a gente pode perceber, eu não vou conseguir entrar em todos os detalhes e todos os recortes que nós utilizamos, mas nós fizemos toda uma análise a partir do primeiro documento, do documento fundador da ordem jurídica nacional brasileira, efetivamente, que foi a Constituição de 1824, até mais recentemente a Lei Maria da Penha. Nós fomos trazendo o percurso de sentidos que foi estabelecido, o percurso jurídico, né, para a família, então, no Brasil. E aí, qual é a importância disso? A importância é que, na medida em que a gente passa a ter o reconhecimento normativo, ou seja, dentro de uma ordem jurídica, de uma noção, que é a noção de família, a gente também tem tem efeitos múltiplos. Entre esses efeitos está inclusão e exclusão. E aí a gente percebe que todo esse percurso, ele justamente vem de uma perspectiva excludente, limitadora, para uma perspectiva de inclusão e ampliação da tutela de direito consequentemente, afetando a vida dos sujeitos que vivem nessas relações familiares. E aí a gente percebe uma outra coisa, assim, quando nós fazemos essa análise na perspectiva da análise de discurso e trazemos como elementos aí importantes as condições de produção, a noção de discurso fundador e a noção de acontecimento discursivo, inclusive nós, a partir do Mare Deriva, nós trazemos a noção de acontecimento jurídico discursivo, porque aí a gente traz essa teoria para dentro do direito para reconhecer uma alteração normativa que provoca uma mudança de sentidos na ordem social, nós percebemos que o afeto se tornou um elemento central. Mas antes de chegar a isso, nós temos uma série de estabilizações e rupturas no sentido de família no nosso ordenamento jurídico. E a gente tem uma linha que nos mostra haver um atrelamento, uma estabilização do sentido, lá no início, sacralizado, no sentido de casamento como uma instituição social sacra, e aí a gente traz a noção de instituições que a professora Eni trabalha nas suas obras, como espaços de produção de sentidos e identificação dos sujeitos, e também Pechet também trata das instituições quando fala que no interior delas, contraditoriamente, existem as condições de transformação das relações de produção e das relações dos indivíduos com essas condições de produção. A gente percebe que a família é sempre colocada, então, como uma instituição, e Althusser também a colocava dentro dos aparelhos ideológicos do Estado, sujeita a uma normatização por outras instituições. E no início existia essa normatização atrelada ao sacrossanto, atrelada à igreja. E havia um silenciamento proposital por parte do ordenamento jurídico inicial, que foi a Constituição do Império, na medida em que era uma Constituição
que era atrelada à igreja e que deixava, ao não dizer dessas relações, deixava a sua regulação, a sua ordem, ao critério único e exclusivamente da Igreja Católica. Pouco adiante, nós tivemos aí uma outra norma, que foi um decreto, pouco tempo depois, em que já se sinalizava um rompimento com essa cultura da sacralidade, em que, pela primeira vez, e aí é um discurso fundador específico para as questões de família, se trata da instituição casamento. E aí é importante se observar que desde o início do ordenamento jurídico brasileiro, desde o início do século XIX, até final do século XX, o conceito de família, a noção, melhor dizendo, de família no direito brasileiro estava totalmente atrelada à noção de casamento. E casamento no sentido material, no sentido de um negócio jurídico de união de patrimônios, em que havia um gestor oficial desse patrimônio, que era o homem. A gente percebe que, para chegarmos hoje numa perspectiva em que o afeto ele se torna um elemento central de ruptura desta discursividade para instaurar uma nova discursividade sobre a família, esse processo de ruptura ele foi se construindo, sobretudo, com a entrada da mulher no mercado de trabalho, que forçou o reconhecimento dela também como um sujeito e também como um sujeito dentro das relações familiares. E aí, outro dado curioso, antes da gente chegar no ponto-chave dessa pesquisa, outro dado bem curioso é que, apesar da gente ter uma ordem jurídica, né, uma proteção estatal voltada muito para o reconhecimento da família a partir do casamento, o reconhecimento da família patriarcal, patrimonializada e com... se a gente pega a partir do ordenamento jurídico, a foto é daquela família nuclear de margarina, as relações, de fato, as relações concretas existentes na sociedade brasileira nunca corresponderam a este tipo de ordem. Então, a gente percebe aí que havia sempre sentidos em disputa sobre a configuração, sobre a noção de família, e que o ordenamento, ao ignorar os arranjos concretos da sociedade, terminava por excluir a proteção a esses arranjos e, consequentemente, aos sujeitos submetidos a esses arranjos. E foi a partir, com base na Constituição de 88, a partir dela, Código Civil de 2002, muito também graças a uma série de movimentos sociais, que se trouxe um novo elemento para o ordenamento jurídico, para que aí se tivesse novamente uma ruptura, mas agora uma ruptura um pouco mais ampla na noção de família. Você percebe, a partir da Constituição de 2000, a Constituição de 88, atrelada ao Código Civil de 2002, que as relações familiares não estão mais limitadas ao casamento, mas sim as relações de afeto, e afeto aqui tomado como suporte, como solidariedade, como relações não consanguíneas e não patrimoniais, mas, sobretudo, com relações de apoio mútuo entre as pessoas. Isso passou a ser reconhecido, então, pelo direito brasileiro e expressamente tratado a partir de uma jurisprudência que reconheceu direitos de herança, e aí reconhece patrimônio as situações que antes estavam excluídas do ordenamento e da proteção patrimonial, que eram as relações homoafetivas. Então, foi a partir de uma decisão judicial que se provocou a alteração das normas jurídicas, e a decisão judicial ela também tem um caráter normativo, que reconheceu e trouxe no seu texto a expressão, a noção de
afetividade, rompendo toda essa estrutura patriarcal, biológica e consanguínea que existia na noção de casamento. E, então, instaura-se a partir dali uma nova discursividade. Essa nova discursividade, é claro, ela traz um embate, né, dessa memória jurídica da noção de família atrelada ao casamento, atrelada a dogmas religiosos, atrelada ao patrimônio, a relações consanguíneas e biológicas, a dominação patriarcal. Ela traz essa memória em choque com a predominância de novas realidades, que nem são tão novas assim, de fato, porque sempre existiram, mas chegou a um ponto das condições de produção e da própria produção, da condição da vida material concreta, que essas situações não podem mais ser invisibilizadas, não podem mais ser excluídas de uma proteção do Estado. E aí o afeto ele se torna o novo centro nucleador da noção de família no direito brasileiro. É gratificante ver que a luta de movimentos sociais e sobretudo, do movimento LGBTQIA+, impulsionou um movimento de sentidos absolutamente importante e inclusivo no direito brasileiro, permitindo, então, que outras configurações já existentes passassem a ter a tutela do Estado, a ter proteção, a ter direitos que possam ser salvaguardados em caso de alguma violação.